Simplesmente top 3 melhores séries do ano, tá? Pensando aqui, esse ano de séries que eu gostei muito, sem ordem, foi Sandman, foi Ruptura e Bem-vindos a Derry. Porque esse episódio final, o que foi isso, galera? Foi Absolute Cinema. Teve de tudo. Teve plot twist, teve emoção, eu chorei em uma cena, eles conseguiram fazer mais conexão com os filmes ainda, eles expandiram o lore da coisa e fizeram tudo de uma forma muito inteligente. Bem-vindos a Derry, um dos grandes nomes desse ano de 2025, e aqui nesse vídeo nós vamos comentar o final da temporada com spoilers. Fala galera, como é Matheus Mendes? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, o último vídeo da minha cobertura de Bem-vindos a Derry. Eu gostaria de agradecer muito a vocês que estiveram comigo durante essas 8 semanas. Quero agradecer muito você inscrito aqui do canal, que acompanha meus vídeos, acompanha meus conteúdos, que me apoia, que dá like, que dá hype no vídeo, porque foi por conta de vocês que eu tive a oportunidade de ir na festa de aniversário do Chris, o ator que faz o Dick Hallorann aqui na série. Sim, eu fui convidado pela HBO Max, conheci o Hallorann e os criadores da série e foi simplesmente sensacional. A gente fez uma aula de brigadeiro, eu pude fazer brigadeiro e eu tava do lado do criador da série, do diretor da série, que também é diretor dos filmes. A gente bateu papo pra caramba, sério, foi uma das melhores experiências que eu tive na vida e tudo isso é por causa de vocês. Então, muito obrigado mesmo. Eu postei tudo desse encontro em tempo real lá no meu Instagram, né? Então, se você não viu, é porque você não me segue no Instagram. Então, por favor, vai lá, me segue no Instagram. Eu recentemente postei uma publicidade que tá meio flopada. Então, se vocês puderem ir lá ajudar a engajar essa publicidade também, eu vou gostar pra caramba. Eu vou deixar o link aqui nos comentários, porque aqui no YouTube não tem muita publicidade, né? Vocês não venham fazendo publicidade aqui no YouTube. As publicidades, que é o que paga a conta do criador de conteúdo, tá lá no Instagram. Então, assim, eu faço vídeo longo porque eu sou resistência. Mas eu também preciso comer e consertar meu teto. Então, me ajuda, por favor. O link vai estar na descrição. E claro, se você treina, faz academia e quer comprar os seus produtos e suplementos com desconto, usa o meu cupom Matheus no site da Growth, que você também ajuda na criação de conteúdo. Por aqui, vocês perceberam que a jaula enfraquece a coisa, certo? A coisa que a gente viu nos filmes de It usa apenas uma fração do poder que a coisa tem. E aqui nesse episódio nós vimos a criatura utilizar o seu poder completo. No episódio 7, ele estava prestes a dormir. Ele estava prestes a hibernar por mais de 27 anos. Ele disse para a senhora Kirsch que ele estava indo dormir, e ele estava indo mesmo até que os militares abriram sua gaiola. Nisso, a coisa acordou, extremamente eufórica e com vontade de matar todo mundo. Ele trouxe essa névoa e esse frio sobrenatural para Derry. E a gente viu que essa tempestade que ele trouxe era uma tempestade tão forte que os aparelhos dos militares lá que estavam mapeando essa tempestade, dava para ver que a tempestade estava se expandindo rapidamente para ultrapassar os limites de Derry. Quando a tempestade e a coisa alcançaram o lago, o frio ele era tão forte e tão intenso que o lago se congelou instantaneamente, tal qual os dementadores fizeram lá em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. O clima em Derry era antes do pilar que prendia a coisa ser destruído e se transformou em outro, o que mostra que quando esses 12 pilares eles estão conectados, quando a coisa está presa dentro da jaula, o seu poder ele é contido também. Quando esse pilar foi destruído, a coisa fez o que quis fazer, a coisa fez o que fez aqui nesse episódio. A coisa saiu matando várias pessoas, a coisa foi lá na escola de Derry, liberou todos os veteranos e disse para os alunos menores irem até o ginásio porque ele queria atormentar a vida delas. E é muito engraçado de se pensar que a coisa é um ser cósmico, é um deus, né? Ele tem poder praticamente infinito, é um ser onipotente. A gente viu nesse episódio que ele tem um nível de onipresença também, mas o hobby da sua vida é atazanar a vida das crianças. Tá aí um personagem que odeia mais criança do que o Gru lá de Meu Malvado Favorito. E quando a jaula foi restabelecida, ele ficou fraco novamente e teve que ir dormir, teve que hibernar por mais de 27 anos. O que mostra que o It, a coisa que nós vemos nos filmes, é uma coisa com o poder enfraquecido. E é essa jaula que permite que esse ciclo da coisa dure apenas alguns meses. Se o pilar for destruído, não tem ciclo. A coisa fica acordada e destruindo o mundo o tempo inteiro. A coisa nunca age por acaso. Ela manipula os sentimentos e as emoções para controlar as suas vítimas. Logo após ele capturar, sequestrar todas as crianças da escola, ele colocou todos os cartazes de desaparecidos de todas as crianças que ele capturou lá naquele lugar, porque ele sabia que a Ronnie, a Marge e a Lily veriam. Ele colocou o cartaz do Will ali também. Ele estava praticamente contando para as meninas que ele tinha sequestrado o Will e ele deixou uma trilha para as meninas seguirem porque ele sabia que as meninas iriam até ele. Lugar esse que foi o lugar onde a coisa planejou matar a Marge. Sensacional demais. E ele ainda teve tempo para atormentar
atormentar o Leroy. Ele liga pro Leroy, né, fica zombando ali da cara dele, perguntando o que amedronta um homem sem medo. Nós sabemos que por conta de uma deficiência, o Leroy ele é incapaz de sentir medo. O medo que é a arma que a coisa mais gosta de usar contra as suas vítimas. Mas foi provado aqui nesse episódio que quando a criatura não pode usar o medo, ela vai usar outras emoções. Sequestrando o Will, ele sabia que o Leroy ficaria fora de si por amar seu filho. Quando ele fala pro Leroy, né, que a carne escura é 2 vezes mais doce, eu senti um desconforto muito forte, sabe? Eu senti um aperto no estômago, principalmente após aquela violência contra os negros que a gente viu no episódio passado, no massacre do Black Spot. Ele falar isso pro Leroy depois do filho dele ter acabado de sobreviver a esse incêndio foi muito forte. Eu imagino que tenha sido um soco forte no estômago do Leroy também. E mostra que o Pennywise utiliza dos preconceitos das pessoas para fomentar ainda mais violência. O incêndio do Black Spot foi um banquete para ele. A gente vê no filme It, capítulo 2 também, um ataque homofóbico, porque o Pennywise é assim, ele se aproveita do preconceito que as pessoas já têm e fomenta ainda mais esses preconceitos para gerar mais violência. Tudo isso porque ele está com seus poderes limitados. Se não fosse por isso, ele mesmo causaria toda a violência que ele gosta de assistir, como bem vimos que ele fez aqui nesse episódio. Ele saiu matando todo mundo, matou o diretor, matou o leiteiro, sequestrou 1 milhão de crianças ao mesmo tempo, ele fez isso porque ele podia. Mas foi esse momento que fez o Leroy sair correndo para pedir ajuda para o GOAT da série, o meu amigo pessoal, o Dick Hallorann. É importante a gente entender o que aconteceu com o Dick Hallorann quando ele tomou aquele chá com as raízes de Maturin. No livro, Maturin, a tartaruga, é uma entidade cósmica benigna e ela existe em oposição ao It, ao Pennywise, que é uma entidade cósmica maligna. A tartaruga é a força da criação, enquanto a coisa é a força da destruição. E a tartaruga, inclusive, foi a responsável por criar o nosso mundo. Antes do nosso mundo ser criado, né, a tartaruga e a coisa viviam no macroverso. E foi para lá que o Dick Hallorann foi. Rose diz para ele que pode ajudar a calar as vozes dos espíritos na cabeça dele. Rose fala que quando uma porta da mente se abre, outra tem que se fechar e que ela estaria abrindo a porta da mente dele para o universo. A Rose diz que o Hallorann conseguiria se conectar com todas as coisas do mundo de onde a coisa veio, mas ela fala que nem todas as coisas lá são mais. Ela está se referindo à tartaruga, a Maturin, essa entidade cósmica benigna, e foi a essa entidade que a série deu a entender que o Dick Hallorann se conectou ao tomar o chá. Essa cena deu a entender que o Dick Hallorann conseguiu de fato se conectar com Maturin e por isso ele conseguiu calar as vozes dos espíritos na cabeça dele, mas não só isso, ele também conseguiu entrar na cabeça da coisa do Pennywise e incapacitá-lo. Na primeira vez que o Hallorann entrou na mente do Pennywise, o Pennywise o percebeu e brincou com ele lá dentro, né? Zombou dele. Na segunda vez foi o Pennywise quem entrou na mente do Dick Hallorann e abriu as caixas mentais dele. Todas as vezes que o Hallorann e a coisa se conectaram mentalmente, o Hallorann saiu perdendo até agora. Dessa vez foi o Dick Hallorann quem atormentou a coisa e colocou a coisa em uma armadilha mental. O Dick Hallorann incapacitou a criatura e conseguiu salvar a vida da Marge. Se não fossem os militares fazendo o que eles fazem melhor, né, atazanar a vida das pessoas e mexendo ali no corpo físico do Hallorann, Pennywise não teria descoberto que ele estava experienciando um truque. O que mostra que sim, Hallorann conseguiu se conectar com a tartaruga aqui nesse episódio. A cena da coisa com a Marge prova que a coisa é praticamente um deus e que a coisa existe antes mesmo da concepção de tempo existir. Pennywise atraiu as meninas até o lago com o objetivo de matar a Marge. Nessa cena, ele a chama de Margaret Tozier e diz que sempre se perguntou qual que seria o sabor dela. E aí ele fala para ela do filho dela, Rich Tozier, e mostra a foto. E Rich é o rapaz do grupo dos perdedores que a gente vê no filme It e It capítulo 2. Pennywise diz que virá o amor, depois o casamento, depois o Rich em um carrinho de bebê, e ele tem raiva porque Rich e seus amigos, né, os perdedores, é quem serão os responsáveis por matar a coisa em It capítulo 2, no filme que se passa 54 anos no futuro desse momento. Ou seja, se a Marge morrer criança, o Rich nunca nascerá no futuro, e é por isso que o Pennywise queria devorá-la. Ah, Matheus, então quer dizer que o Pennywise ele pode viajar no tempo e matar a mãe da Marge, por exemplo, para impedir a Marge de nascer? Essa é a preocupação da Marge, né? Inclusive, ela fala isso para Lily no final do episódio, mas eu acredito que isso não é possível. Nós humanos, nós temos uma concepção de tempo muito bem definido. Então, nosso tempo é uma linha reta, né? Nossa vida é uma linha reta. A gente vai até a velhice e a gente vai morrer. O Pennywise não. O Pennywise, ele é um deus. Ele experiencia o tempo de forma diferente. Ele fala para Marge aqui nessa cena, ontem, hoje e amanhã é meio que tudo
tudo a mesma coisa para o palhaço Pennywise. Tudo para o Pennywise está acontecendo agora. O que pra gente é 54 anos no futuro, né? Os eventos de It Capítulo 2, para o Pennywise é agora. Então não tem como o Pennywise voltar no tempo e matar a mãe do Rich e matar a avó do Rich para impedir o Rich de nascer, porque dentro da concepção do Pennywise, isso já aconteceu com ele. Ele já está vivendo esse momento, os perdedores já o derrotaram. Entende? Eu sei que é meio complexo. Para o pessoal da série, do ponto de vista dos personagens da série, o Pennywise está mostrando para eles o futuro. Inclusive, a Beverly, no primeiro filme, quando ela vê as Deadlights, ela vê o futuro também. Vocês lembram disso? E depois as coisas que ela vê de fato acontecem. Só que para o Pennywise aquilo não é o futuro. Para o Pennywise aquilo é o agora. Passado, presente e futuro para a gente é tudo a mesma coisa para o Pennywise. Ele está vivendo tudo isso simultaneamente, porque o Pennywise experiencia o tempo diferente da gente. Então não, ele não pode voltar no tempo e matar um antepassado dos personagens que a gente viu no filme, porque o que aconteceu no filme já aconteceu. Agora, a frase mais importante do episódio, o Pennywise disse pra Marge. Quando ele estava a atacando, ele fala pra ela que o Rich Tozer, o filho dela, e os amigos dele serão responsáveis por matá-lo. Mas aí ele fala, será que eles serão responsáveis pela minha morte ou pelo meu nascimento? E aí surge a grande pergunta, né? Será que o Pennywise realmente morreu em It Capítulo 2? E tudo indica que não, tá? Há evidências de que a coisa renasceu, assim como a coisa falou pra Marge aqui nesse episódio. Depois que lançou o livro It, a coisa, o Stephen King continuou escrevendo, né? Em um outro livro dele, chamado de Os Estranhos, tem um episódio que dois irmãos, duas crianças, eles são enviados ali para coletar baterias de carro. Esses irmãos, eles acabam aparecendo em Derry, e quando eles estão em Derry, um dos personagens, ele tem uma visão esquisita. Ele tem a visão de um palhaço com os olhos brilhando, encarando ele de dentro de um bueiro. Um outro livro do Stephen King, chamado de O Apanhador de Sonhos, se passa no estado de Maine. E um dos personagens desse livro, ele visita a cidade de Derry. E quando ele visita a cidade de Derry, ele vê ali um memorial que os perdedores colocaram ali na cidade em homenagem a todos os mortos do último ciclo da coisa. O ciclo que a gente vê no filme It Capítulo 2. No memorial está escrito, para todos aqueles que perdemos na tempestade, para as crianças, para todas as crianças. E embaixo, como uma assinatura, o nome de cada um dos integrantes do grupo dos perdedores, mostrando que foram eles os responsáveis por colocar aquele memorial ali. Só que tem uma pichação por cima desse memorial, escrito a frase Pennywise vive, deixando claro que os perdedores não foram capazes de matar a coisa de uma vez por todas. A coisa é um deus, é um ser cósmico, provavelmente nunca poderá ser morto. E esse episódio veio para confirmar uma teoria que os fãs já tinham há muito tempo, que a morte da coisa no final de It Capítulo 2, na verdade, foi o nascimento dela. Agora, que satisfatório foi ver o Pennywise devorando a cara do General Shaw, né? Depois que o Dick Hallorann conseguiu ali incapacitar o Pennywise na mente dele, todas as crianças que estavam flutuando, elas saíram do transe, todo mundo caiu ali. Nesse momento, chegou o Leroy naquela van com a galera e eles estavam indo para enterrar a adaga lá no buraco da árvore que a Rose tinha dito para eles. O Leroy foi com o Taniel, só que ambos foram alvejados pelos militares. O Leroy caiu e o Taniel morreu. Nisso, esses malditos desses militares ainda foram lá atrapalhar a concentração do Dick Hallorann, o que permitiu o Pennywise descobrir que ele estava dentro de um truque mental e fez o Pennywise sair do transe que ele estava, né? E ele saiu do transe bem na hora que o General Shaw estava bem ali na frente dele. E falar pra vocês, eu de verdade não entendi até agora esse plano do General Shaw de libertar o Pennywise pro mundo inteiro. Ficou muito claro aqui nesse episódio que o poder do Pennywise é grande demais e que a gaiola que os indígenas construíram é a única coisa que limita o poder dele. Se eles não tivessem conseguindo fechar a jaula no final desse episódio, a coisa levaria esse inverno e esse caos para o país inteiro. Esse episódio deu a entender, inclusive, que a jaula enfraquece a criatura e é por conta da jaula que a coisa só fica acordada durante alguns meses a cada ciclo de 27 anos. Ou seja, se a jaula não existe, se a criatura sai dali, a criatura nunca hibernaria, a criatura conseguiria ficar acordada o tempo todo, atormentando e destruindo o mundo. Seria o fim do mundo mesmo. E como foi o General Shaw que veio com essa ideia idiota, eu fiquei muito feliz quando a coisa devorou a cara dele. Porque a coisa já tinha tentado devorar ele 54 anos atrás, quando a Rose salvou a vida dele. Eu já até comentei em outros vídeos aqui que eu acho que a Rose não deveria ter salvado a vida desse cara, porque esse cara só trouxe coisa ruim pra Derry, mas o Pennywise perdeu uma refeição lá atrás. Só que como pra ele tudo acontece agora, ele teve uma nova oportunidade de saborear a refeição que ele tinha perdido e assim ele o fez. Eu gostei muito dessa cena. E vocês perceberam que o tiro do Leroy feriu a coisa, mas o tiro da Rose não?
Eu achei toda essa sequência final aqui cinema demais, sabe? Eu tava assistindo, eu tava querendo bater palma pra TV, porque que cena boa foi essa? Foi muito incrível. O Pennywise correndo em câmera lenta, indo ali pros limites, onde os pilares, né, conseguiriam conter o seu poder, e ele tava rindo da cara de todo mundo, ele tava debochando da cara de todo mundo, porque a adaga tava resistindo às crianças. Então ele teria tempo de sobra pra sair correndo e ultrapassar aquela fronteira. Só que o Leroy se livrou dos militares e conseguiu acertar a coisa com tiros. E o tiro que o Leroy deu feriu e de fato atrasou a coisa porque o Leroy acreditou que funcionaria. E esse é um padrão que nós vemos repetidas vezes no livro. No livro, as crianças conseguem ferir o Pennywise com prata na ocasião porque elas acreditam que a prata é um elemento mágico contra criaturas sobrenaturais. Então, de fato, o Pennywise é ferido. A fé, a crença e a força de vontade são as principais armas que podem machucar a criatura. Leroy conseguiu atrasá-lo porque acreditou que conseguiria. Já a Rose não. A Rose, ela conhece a coisa. A Rose tem muitas histórias de muitos anos sobre a coisa. A Rose sabe do que a coisa é capaz de fazer. Inclusive, no começo do episódio, a Rose fala, né, pro Leroy que mesmo se eles encontrassem um Will, eles nunca teriam chance contra a coisa, que eles precisariam da adaga. Rose não acredita que seus tiros surtiriam efeito contra a criatura e por isso eles não surtiram mesmo. O Pennywise nem sentiu esses tiros. Ela deu um monte de tiro em cima dele e ele criou asa e ele foi voando para cima das crianças. Ele nem sentiu essas balas. As únicas balas que feriram o Pennywise aqui nesse episódio foram as balas do Leroy. E falar pra vocês que eu chorei vendo o espírito do It voltando para ajudar as crianças. Cara, que cena. Essa cena foi absoluto cinema. Os 4 meninos indo ali com esforço até a árvore, né? Porque a adaga estava resistindo a eles. Com muito sacrifício, eles conseguem chegar até lá, só que eles não têm força para enterrar a adaga no solo. E nisso, o espírito do Rich aparece, vai correndo até eles e nessa hora, meus amigos, o Pennywise viu merda. O Pennywise criou até asas para tentar impedir as crianças. Mas a união dos 5 amigos conseguiu enterrar a adaga no solo e assim a jaula foi restaurada. A coisa foi enfraquecida e voltou forçadamente para mais 27 anos de hibernação. Sério, meus amigos, essa cena foi épica. Eu assisti assim, batendo palma para a TV, porque cinema, não tem mais o que dizer, essa cena foi cinema. Depois desse episódio, a série se consagrou como uma das melhores séries do ano, e eu falo isso sem sombra de dúvidas nenhuma. E vocês perceberam que lá na cena do velório do Rich já está sol de novo em Derry, né? Aquele frio e aquele gelo, né? Aquela névoa sobrenatural foi algo trazido pelos poderes desenfreados do Pennywise. O episódio dá a entender que quando a jaula está ativa, o Pennywise fica enfraquecido. Quando a jaula está ativa, ele só tem disponível para usar uma fração do seu poder. E quando ele está hibernando, a sua influência em Derry é uma influência muito mais sutil. É algo muito mais construído com o tempo do que essa cena de fim de mundo que a gente viu aqui nesse episódio, por exemplo. Foi muito bonito o Halloran indo ali conversar com os pais do Rich no velório e falar, né, para eles que o Rich estava com eles e que ele sempre vai estar. Foi muito bonito ver a Lily superando seus traumas e ir finalmente visitar o túmulo do seu pai. Esse episódio todo foi muito bonito. Assim, foi um episódio perfeito, eu não consigo encontrar nenhum defeito nesse episódio. Quer dizer, o único defeito foi Leroy e a Charlotte terem decidido continuar morando ali em Pennywise. Gente, sério, vai embora dessa cidade. A cena final do Dick Hallorann também foi incrível e conectou a série diretamente com o filme O Iluminado. Depois, né, do caos ter passado, o Dick Hallorann foi lá visitar o Leroy, né, foi pedir notícias do Will e da Charlotte e disse que ele estava indo para Londres no dia seguinte, que ele iria ser o cozinheiro de um hotel. O Leroy até fala, né, se você tiver algum problema, você sabe para quem ligar. E aí o Dick Hallorann brinca, nossa, como que um hotel pode me dar problema? Não tem problema nenhum dentro de um hotel, coitado dele. Mal sabe ele que ele está indo para o Hotel Overlook, o hotel que a gente vê no filme O Iluminado e que também aparece no filme Doutor Sono. Dick Hallorann aparece em ambos os filmes, então a gente tem a certeza, pelo menos, que ele vive até a velhice. E que bom, né, galera? Que bom que ele vive até a velhice, porque, tadinho, esse rapaz sofreu tanto aqui nessa série. Eu, inclusive, dei um brigadeiro pra ele na festa de aniversário dele, pra adoçar um pouco a vida desse cara depois de tanto sofrimento que ele teve aqui nessa série. E ele gostou, tá? Ele me agradeceu. Ele agradeceu o brigadeiro, ele cortou um tracão ali de bolo na hora de cortar o bolo. Pô, o pedaço de bolo que ele cortou era o pedaço que dava pra alimentar uma família inteira. Ele dançou pra caramba, assim, não tem o que falar. O cara, ele tem o carisma. Já Hank Grogan e Verônica saíram da cidade. E quando saem de Derry, as pessoas esquecem as coisas. Então tudo indica que Hank e Verônica não carregarão esses traumas e eles vão viver felizes. Isso é uma mudança do livro, porque no livro, Veronica Grogan é um dos nomes citados como uma das vítimas da coisa dos ciclos anteriores, e na série ela sobreviveu. E foi viver feliz com o pai em outro país. Certo estão eles. E a última cena da série mostrou pra gente o momento da morte da senhora Marsh,
que aconteceu 26 anos após os acontecimentos aqui dessa série, um ano antes do ciclo da coisa de 1989, ciclo esse que a gente vê no filme It, a Coisa, o primeiro filme. A senhora Kirsch ficou internada em Juniper Hill todos esses anos após ter aquele contato extenso com as Deadlights e ela acabou envelhecendo lá. No filme It, capítulo 2, fica implícito que a mãe da Beverly se matou e que o pai dela a culpa por isso e por isso que ele a maltrata. Esse episódio veio para confirmar essa hipótese, isso é mesmo verdade e a gente inclusive viu aqui nesse episódio já o começo do maltrato da Beverly pelo seu pai. Senhora Kirsch e Beverly vão se reencontrar lá no filme It, capítulo 2. Quando a senhora Kirsch, vai ser uma forma do Pennywise e ela vai virar o Pennywise para atacar a Beverly. Foi muito legal a série se conectar com o filme assim dessa forma. Eu acredito que pela senhora Kirsch não ter sido desconectada das Deadlights como o Will foi e como o Leroy foi, eu acho que pode ser que o Pennywise tenha infectado a alma dela, sabe? A coisa não absorveu a alma dela, até porque ela tá viva, mas causou um dano irreparável. A cena da senhora Kirsch falando com a Beverly aqui nesse episódio não lembra em nada a senhora Kirsch. Não parece ser a mulher que descobriu que estava sendo manipulada pela criatura, não parece ser a mulher que no episódio 7 descobriu que a criatura tinha devorado o seu pai. Parece muito mais uma manifestação da coisa. E nesse momento a coisa ainda tá hibernando. A coisa só acordaria um ano depois. Eu acho que é meio que isso, sabe? A coisa se conectou com a alma da senhora Kirsch e ela virou meio que uma outra pessoa. A Kirsch que vimos aqui nesse episódio não é a Periwinkle, não é a pessoa que descobriu que estava indo atrás da criatura que assassinou seu pai. Parece muito mais a própria criatura e eu acredito que seja por conta disso. Mas o que vocês acham? Vou ficando por aqui nesse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. A segunda temporada de Bem-vindos a Derry vai adaptar o ciclo anterior ao ciclo que estamos vendo aqui nessa série, mas para o Pennywise tudo acontece ao mesmo tempo, então vai ser muito interessante e eu, óbvio, vou fazer a cobertura da segunda temporada quando ela sair também. Deixa o like, por favor, porque o like me ajuda pra caramba. Se inscreve no canal se você não está inscrito, vai lá no Instagram ajudar a engajar minha publicidade. Clica nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir os meus vídeos anteriores. É isso, tchau e até o próximo vídeo.